parte do Senhor uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, que é sobre cavernas. Uau, cavernas? Mas como, pastor? O senhor vai falar sobre cavernas? Sim, eu vou falar sobre cavernas. Cavernas que estão na Bíblia. E eu quero fazer uma pergunta para que você possa analisar à medida que eu for falar sobre qual caverna você está. Ou qual caverna se refere a você. Mas o que é caverna? Caverna é um local em que está fechado, em que você entra e que muitas delas nem têm saída. Algumas delas são pequenas, outras são grandes. As cavernas são lugares onde quando alguém entra, ela literalmente está num isolamento social. Talvez alguns podem entrar junto com ela naquela caverna, então eles estarão juntos, assim como tem acontecido conosco, nós que estamos nas nossas casas, né? Quando nós estamos, alguns até estão sozinhos. No mundo existem pessoas, porque sabemos que essa realidade não é só para Angola, essa realidade é para o mundo todo. Em várias partes do mundo, muitos países, nós sabemos que pessoas estão, algumas até sem nenhuma possibilidade de sair. Aqui mesmo em Luanda existem cercas que impedem as pessoas de sair, às vezes de um hospital, sair de um bairro, sair até de uma casa, um local que tem até aquelas que são institucionais, a quarentena institucional. Então nós sabemos que existe essa realidade. Mas a Bíblia fala também de cavernas, e eu queria falar então sobre as cavernas que a Bíblia tem, para que nós possamos tirar dessa realidade algo que vai falar ao nosso coração, para que nós possamos então passar por este momento de isolamento social, ou eu poderia aqui usar esse momento de caverna para nós sairmos vitoriosos. Há muitas formas de isolamento, conforme a própria psicologia mostra, e algumas pessoas até vivem em isolamento. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que algumas pessoas têm ficado isolados socialmente, às vezes nos seus quartos, com os computadores e a rede social, e às vezes eles estão ali já vivendo aquilo que nós estamos experimentando e nem queríamos às vezes experimentar. Mas quantas pessoas já vivem um isolamento social? Entretanto, esse isolamento social que a Bíblia nos mostra, ela nos mostra sempre, porque tudo que a Bíblia mostra é para o ensino. Tudo que a Bíblia mostra é para que nós possamos crescer. E nós queremos então agora buscar essa realidade e aplicar a uma realidade, aquilo que nós vivemos, a prática da nossa vida. Eu vou falar então sobre o isolamento social nas cavernas da Bíblia. Com certeza é um tipo de isolamento social que o homem pode estar a viver. A questão aqui é que essas cavernas bíblicas não falam de isolamento social especificamente, mas é um. E tem efeitos e tem motivos. Nós não vamos abordar de uma maneira assim muito ampla. Será realmente uma apresentação panorâmica, até porque nós só temos 1 hora e nós iremos terminar nesse período essa palavra. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Na Bíblia, nós encontramos basicamente 9 cavernas. Dessas 9 cavernas, nós só vamos falar de 7. Eu vou citar os textos bíblicos, eu não vou ler todos esses textos bíblicos, mas eu vou citar os textos, e se você puder estar anotando, ou alguém que está aí vendo, puder, à medida que eu for falando, ir escrevendo os textos bíblicos para que as pessoas possam anotar e depois com calma ler em casa, meditar nessas 7 cavernas. Nós sabemos de outras 2 que nós não vamos citar. Uma delas é uma caverna que Abraão comprou para sepultar. Olha, a caverna de sepultamento, sim, na Bíblia fala sobre ela, porque existe ela. Essa é uma que todos nós um dia estaremos. A morte é uma realidade, como alguns dizem. Quando nós nascemos, uma coisa que temos certeza é que iremos morrer.
nós cristãos podemos até dizer que nós podemos não morrer, porque podemos ainda ser arrebatados se Jesus Cristo vir do céu e nos levar sem que nós experimentemos a morte. Mas naturalmente, o mais comum, a não ser que haja o arrebatamento da sua igreja, é que nós todos vamos enfrentar essa caverna. Essa caverna, sem dúvida, é uma caverna estranha para nós. Mas existem outras duas que nós vamos falar, que também falam de morte. Só que essas duas, elas também falam de ressurreição. E é interessante que as três cavernas que falam de morte, todas elas têm a promessa da ressurreição, de vida, porque Jesus venceu a morte. E nós não temos medo da morte. A morte para nós não é absolutamente nada, porque nós cremos que Jesus está acima de tudo. Ele está no controle absoluto de todas as situações. Essa pandemia que está a acontecer, alguém pode dizer assim, foi um plano de um governo. Ou talvez é porque o homem está fazendo mudanças climáticas e está destruindo as coisas. Olha, não importa como que foi, ou se foi o próprio Deus que fez isso, não importa. Importa que Deus está no controle absoluto de tudo que acontece e nada vai sair dos seus planos. E se você crer nele, você não precisa de ter medo de absolutamente nada, porque ele é o Senhor absoluto. É verdade que nós temos que nos prevenir, é verdade que nós temos que estar prontos a não tentar a Deus, mas temos que estar crendo sempre no Senhor Jesus. Outra caverna que eu não vou falar é a caverna dos reis. Essa caverna dos reis é uma caverna em que não é do povo de Deus. Ela é interessante para se falar num outro momento, mas ela é uma caverna de reis que se refugiavam, né, daquela conquista de Josué. Está lá no livro de Juízes, mas nós não vamos falar. Então vamos falar agora das 7 cavernas que promoveram sim um isolamento social. A primeira, você pode anotar, é a caverna de Ló. A caverna de Ló está em Gênesis, capítulo 19, versículo 30. Jó, que fugia de uma realidade de destruição, havia até perdido a sua esposa nessa situação, estava com as suas filhas. Ele se refugia numa caverna. Uma caverna que é uma caverna que trouxe para a vida de Jó algo terrível. Por causa dessa situação, Jó entrou em um pecado mesmo que não fosse algo que ele desejasse de fato, mas que produziu algo que foi destruição para o povo de Deus durante gerações. Porque dali nasceu os amonitas e os moabitas, os filhos das filhas de Ló, que se prostituíram com o pai, embebedando ele. Muitas vezes, quando nós entramos em isolamento social, nós podemos estar dentro de uma caverna e podemos até, sem nós percebermos, entrar em algum tipo de pecado, às vezes até promovido pela nossa própria família. Às vezes é por nós. Nós então percebemos que quando nós entramos nesse isolamento social, nós temos que estar prontos, não embebedados, não deixando que o vinho que tira a sensatez possa fazer com que nós estejamos pecando contra Deus. Então preste atenção, a primeira coisa, a primeira caverna que nós vemos é que na caverna nós podemos pecar. E esse é o aviso de Deus inicial para um momento de isolamento social. Um momento que até poderia produzir um desespero em Ló, o sobrinho de Abraão. Mas nós vemos que existe esperança, porque não existe só essa caverna. Não só existe só essa realidade. Nós contamos que você creia que se você está em isolamento social nesse momento, você pode estar, ou você está saindo agora do isolamento, ou talvez o isolamento possa voltar, mas você pode estar nesse momento sem pecar. Ah, mas pastor, tem tantas situações, eu estou entrando em depressão.
Ah, pastor, mas acontece isso, aquilo, eu perdi o emprego, ou então acontece mais aquilo. Nós podemos colocar vários motivos, e Ló tinha lá os seus motivos, e as filhas de Ló também. Talvez até pareça ser justificável, mas não é, porque o pecado não tem justificativa. E se você na caverna pecou, a primeira coisa que eu lhe oriento é: arrependa. Peça perdão ao Senhor e fale: Senhor, me perdoa. Mas nós temos mais 6 cavernas. Nós vamos falar de 7. Nós falamos que são 9. Alguém perguntou aí, são 9 cavernas. Mas nós só vamos tratar de 7. A segunda caverna é a caverna de Sansão. A caverna de Sansão está em Juízes, no capítulo 15, do verso 8 ao verso 15. Juízes, capítulo 15, do verso 8 ao verso 15. Nós encontramos então a caverna de Sansão. O que é a caverna de Sansão? É uma caverna que eu chamei a caverna da escolha. Sansão havia feito algo e ele precisava, ou ele sentia que precisava de se isolar. E ele então foi para uma caverna. O seu povo, o povo de Israel, procurou Sansão porque os inimigos começaram a pedir Sansão pelo que ele tinha feito. E o povo então chegou para Sansão ali na caverna e disse: Sansão, você fez isso, você nos colocou numa situação difícil. Estava lá Sansão, agora dentro de uma caverna, estava ele ali num momento difícil da vida dele, estava agora o próprio povo de Deus falando com ele, que ele precisava de sair dali e se entregar aos inimigos. E nós encontramos então, na caverna de Sansão, o momento da escolha. E a escolha de Sansão foi crer em Deus. Apesar do povo do Senhor não estar crendo nele, crendo em Deus, Sansão cria que o Senhor haveria de libertá-lo. E ele foi entregue ao inimigo. Depois nós vemos como Sansão foi usado por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas essa segunda caverna nos mostra que às vezes naquele momento que nós estamos na caverna, no isolamento social, seja por qual for o motivo, e quando vier uma palavra para nós de escolha, nós temos o momento da escolha. E sem dúvida, todos têm falado que nesse momento agora, a caverna nos leva à escolha. Todos provavelmente tiveram tempo para pensar nas suas vidas, naquilo que fizeram, no que não fizeram, e estão a fazer escolhas. Escolhas talvez que vão mudar até toda a sua vida. Escolhas talvez que é para continuar como estão. Escolhas talvez que nem sabe como escolher. Mas o fato é que é um fato que o isolamento social também nos leva a essa realidade. A terceira caverna é a caverna de Adulão. A caverna de Adulão está lá em 1 Samuel 22, de 1 a 2 e 23, de 13 a 17. 1 Samuel 22, 1 e 2 e 23, de 13 a 17. Leia depois esses textos. A terceira caverna é a caverna de Adulão. Nós também poderíamos chamar a caverna de Davi, porque foi Davi que estava ali e ele se refugiou naquela caverna, a caverna de Adulão. E quando ele estava ali, aquelas pessoas que estavam em dificuldade se uniram a Davi naquele isolamento social. E essa caverna eu gosto de chamar a caverna da esperança, que é algo que o Espírito Santo tem me falado de uma forma muito especial. Esperança. Um dia, se eu tiver a oportunidade, vou compartilhar com vocês sobre esperança. Mas essa caverna é a caverna da esperança. Essa caverna é a caverna quando as pessoas estão em isolamento social, mas elas olham para frente e veem que existe sim a possibilidade de sair dali, que existe sim um novo momento que vai ser diferente, que aquele é o momento de isolamento social, que aquele é o momento de ficar ali, mas que Deus vai dar um novo tempo, que Deus vai dar algo que vai transformar a vida de todos nós.
Estava ali Davi com todos aqueles homens desesperados, desempregados, homens que tinham problemas financeiros. Todos aqueles homens que estavam ali, eles tinham dificuldade, mas eles agora, na caverna de Adulão, eles tinham esperança. E nesse momento que você pode estar em isolamento social, ou que você vai estar em isolamento social, ou que você está saindo desse isolamento social, você pode saber que existe esperança. A esperança está aí. Tem a escolha, sim. Tem o pecado que você pode escolher não ter, mas tem também a esperança. A quarta caverna que nós encontramos é a caverna de Saul. Está lá em 1 Samuel 24, 3 e 7. Vou repetir. A caverna de Saul é 1 Samuel 24, 3 a 7. Essa é aquela caverna que Saul entrou para se refugiar, porque ele precisava de uma casa de banho. Mas ele não sabia que já existia gente dentro daquela caverna, refugiados, em isolamento. Era também Davi com as pessoas do seu exército prontos para lutar contra Saul. E quando eu vejo essa caverna, eu vejo a caverna da fragilidade. Porque Saul estava ali fazendo o que deveria fazer, estava ali a se esconder ou apenas para se isolar, assim como nós nos isolamos para este momento. Mas havia mais gente ali dentro. E talvez você possa se sentir muito fragilizado nesse momento de isolamento social. Alguns até podem dizer assim: pastor, eu sinto que nós não temos mais força nenhuma. Veja, um vírus que é invisível, que fez com o mundo todo. É verdade. Isso só mostra a nossa fragilidade, só mostra como nós realmente somos frágeis. No entanto, apesar de nós sermos frágeis, nós podemos ser fortes. Como? Nós podemos ser fortes porque a Bíblia diz que se o Espírito Santo estiver em nós, nós seremos o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que se nós temos a Jesus, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Assim como sem Cristo nós não podemos nada, em Cristo nós podemos tudo. Então nós podemos ver sim a nossa necessidade de Jesus Cristo para todas as coisas que nós fazemos, para tudo que nós somos. Mas nós temos que saber que nós somos frágeis. Como diz a palavra de Deus, que nós somos pó, ou que nós somos um vaso. Mas nas mãos do Senhor um vaso pode transformar a água em vinho. Deus tem esse poder maravilhoso de nos usar, de transformar a tudo que, até mesmo os nossos erros, Deus pode transformar em bênçãos, porque os planos dele não vão falhar. Então, quando nós olhamos a caverna de Saul, nós vemos uma caverna da fragilidade. E quando você está em isolamento social, todo ser humano, ele percebe como ele é frágil. Nós não conseguimos olhar o mundo inteiro. Nós não somos todo-poderoso. Nós não sabemos todas as coisas. Nós somos mortais, apesar da promessa da ressurreição. Mas nós não temos o controle absoluto de tudo. Nós dependemos daquele que tem o controle de tudo, que é Deus. Então é muito bom perceber que nós precisamos dele. A quinta caverna, anote aí, é a caverna de Elias. A caverna de Elias está lá em 1 Reis, no capítulo 19, do verso 9 ao verso 13. Eu vou repetir. A caverna de Elias está lá em 1 Reis, no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 19, do verso 9 ao verso 13. Essa é uma caverna muito interessante. Assim como as outras, de um certo sentido, elas são cavernas em que existe um isolamento social. Cavernas até que têm motivos, às vezes, um pouco diferentes dos outros, mas praticamente o mesmo motivo.
Mas nós vemos aqui Elias se refugiando com medo, depois dele ter feito aquela coisa maravilhosa dos profetas de Baal, fazendo fogo descer do céu. Nós vemos a rainha Jezabel, aquela princesa fenícia casada com um rei judeu, ela ameaçando e ele fugindo para uma caverna. E ele ali entra em desespero e até pede para Deus matá-lo. E às vezes no momento de isolamento social algumas pessoas podem entrar até em desespero. Nós sabemos que no mundo muitos têm até suicidado, muitos têm se divorciado por causa desse momento, porque eles não têm nada em que se ancorar, porque eles estão se esquecendo daquele. E agora eu estou dizendo para você, igreja, porque o mundo não tem esperança, a não ser que nós demos a eles esperança, porque a única salvação é Jesus Cristo. Mas e você, igreja, você tem o Senhor, Ele é a nossa esperança. Nada, absolutamente nada que possa ter acontecido ou que vai acontecer pode ser mais forte do que o Todo-Poderoso. Ele não é quase todo-poderoso, Ele é todo-poderoso. Tem pessoas que dizem assim, mas pastor, o diabo está atacando a minha vida, o diabo está atacando o mundo. Preste atenção, o diabo não faz nada sem Deus não permitir. O diabo não é forte, ele é fraco. Ele tem que pedir para Deus, posso, e ele quando chega, ele faz referência e fala, posso falar. Na verdade, quando a Bíblia fala que ele falou, foi Deus que falou. O que você está fazendo aqui? Aonde você estava? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Não existe uma luta do bem contra o mal. O mal nunca vai vencer o bem. O mal jamais pode suplantar o bem, porque o bem é Deus. Deus é bom e ele nunca vai ser vencido pelo mal. Jamais. A luta que nós temos não é de Deus contra o diabo, é da igreja contra o diabo. E quando você estiver no isolamento social, ou se você está saindo dele, ou se você for voltar, como eu tenho falado, você deve se lembrar que a luta, que Satanás vai vir para te tentar. Porque na caverna também pode ter pecado. Lembra do que eu falei de Ló. Mas na caverna também tem uma escolha. Na caverna também tem esperança. Na caverna também nós sabemos que somos frágeis. Mas na caverna de Elias, você tem um encontro com Deus. E esse é um momento muito especial. Eu tenho conversado com alguns. Esses dias atrás nós estávamos a conversar e o apóstolo Itamar está falando como Deus tem falado a ele nesse período. Como Deus tem trazido a ele palavras especiais. Eu tenho falado com outras pessoas que têm falado a mesma coisa. Que como esse momento deu oportunidade de orar mais, de ler mais a Bíblia, não só de estar com a família, é ótimo estar com a família, mas nós estamos falando de estar com Deus. Quantas pessoas não tiveram essa grande oportunidade da caverna ser também a caverna de Elias, a caverna em que você tem um encontro com Deus. E é tão interessante, se você ler depois como foi o encontro com Deus de Elias na caverna, você vai ficar impressionado, né, com as realidades. Isso dá uma pregação separada, a caverna de Elias. Mas nós ainda queremos falar de mais duas cavernas. Até agora nós falamos de 5. Depois eu vou revê-las mais uma vez. Mas vamos agora passar para a 6ª caverna. E é interessante que o 6 na Bíblia é o número do homem. E nós vemos aqui nessa 6ª caverna, que na verdade a Bíblia chama de gruta, mas a gruta também é um tipo de caverna, pelo menos no sentido de um local fechado em que a pessoa é colocada ali dentro. Ela está em João, no capítulo 11. Sabe qual é essa caverna, a 6ª caverna? A caverna ou a gruta de Lázaro. A caverna aonde foi depositado Lázaro. Os amigos entraram, deixaram Lázaro morto. E ali está uma realidade que é uma realidade que nas cavernas da Bíblia é tripla. Porque nós temos essa, teremos outra e temos aquela outra que eu falei, que é aquela de Macpela, quando Abraão coloca ali sua esposa. Mas nós encontramos agora Lázaro morto. E pode acontecer até que alguém, ao entrar nesse isolamento, se afastou do Senhor. Morreu espiritualmente, se podemos assim o dizer. Se enfraqueceu, se sente morto. Pois eu quero dizer para você
que existe alguém que está fora da caverna e que pode vir para te tirar dela. E se por algum motivo você entrou na caverna e você é como Lázaro, eu quero lhe dizer que a caverna de Lázaro é a caverna da ressurreição. É a caverna que mesmo que você entre na dificuldade que seja, mesmo que você sinta que você morreu, você sinta que algo morreu, que algo acabou, que não existe mais possibilidade, que não tem mais esperança, você está com medo do que vai acontecer. Alguns têm falado sobre a nova normalidade, sobre a mudança, e é provável que mude mesmo. Não sei, talvez estejamos chegando aí num momento apocalíptico, talvez estejamos até chegando no momento do anticristo. Alguém fale, pastor, nos prega aí sobre isso. Pode ser, mas não importa, porque Jesus não falou para a gente ficar com medo. Ele vai voltar a qualquer momento, e Ele vai nos buscar, e o que Ele nos orienta é perseverar e continuar a fazer o que nós estamos fazendo. Então persevere, espere que o Senhor vai chegar. E se chegou essa morte, eu quero lhe dizer que Jesus está ali para falar, tira essa pedra e Lázaro vem para fora. Porque Ele é o Senhor que pode transformar a sua caverna na caverna da ressurreição e da vida. Porque Jesus, Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. Eu perdi meu emprego, nada é impossível para o Senhor. Eu perdi meu casamento, nada é impossível para o Senhor. Eu perdi minha fé, pastor, mas Deus pode restaurar a sua fé. O Senhor pode restaurar qualquer situação. Não importa qual seja ela. Ele pode restaurar todas as situações difíceis. Então nós encontramos aqui na caverna de Lázaro, a caverna da ressurreição. Agora eu quero chegar na última, a melhor de todas as cavernas. A caverna mais brilhante de todas. A caverna que todos nós queremos, na verdade, estar. Ou pelo menos passar por lá, ver ela. A sétima caverna. E não é interessante que seja a sétima, apesar de que na sequência de cavernas ela poderia ser colocada como a nona, mas não importa, porque 9 na Bíblia é Espírito Santo e 7 é o número da perfeição. Mas veja, a caverna está em Mateus capítulo 28. Essa é a caverna de Cristo. Uau, eu quero estar na caverna de Cristo. Eu quero estar onde Jesus está. E Jesus também pode estar na caverna, sim. Ele também entrou na caverna. Na verdade, nós poderíamos até dizer que ele entrou numa grande caverna chamada Terra, diante de tudo que ele vivia na eternidade. Ele se limitou a um corpo humano. Mas veja, Jesus também morreu na cruz do Calvário e foi colocado numa caverna. E lá ficou 3 dias. Mas Jesus saiu dessa caverna porque ele também ressuscitou. Mas ele ressuscitou para a eternidade. Porque essa é a caverna da mudança. Foi da caverna que veio a mudança para toda a humanidade. Foi da caverna que veio aquilo que transformou toda a sociedade humana. E eu posso dizer a você que pode ser também, desse momento, você pode transformar essa caverna que você está numa caverna de mudança. Uma caverna que vai transformar a sua vida. Porque Cristo está ao seu lado. Nós temos então aí 7 cavernas da Bíblia, representando o isolamento social. Eu vou repetir só para você guardar. A caverna de Ló, que é a caverna do pecado, porque também pode ter pecado na caverna. A caverna de Sansão, que é uma caverna de escolha. Você vai ser colocado diante de escolhas. A caverna de Adulão, que é aquela caverna da esperança. A caverna de Saul, que é a caverna que vai mostrar a sua fragilidade e mostra e tem mostrado a nossa fragilidade. Não só como pessoas, mas como sociedade. As maiores nações do mundo têm sucumbido diante de algo que é invisível. A quinta caverna é a caverna de Elias, que é a caverna, na caverna existe o encontro com Deus. A sexta caverna é a caverna de Lázaro,
que é a caverna da ressurreição. E a sétima caverna é a caverna de Cristo, que é a caverna que eu quis chamar, e poderia chamar por outros nomes, mas eu quis chamar apenas para lembrar que a caverna de Cristo é a caverna da mudança. É daquilo que Cristo faz que vem a mudança para a humanidade e para a sua vida. Guarde então essa palavra e olhe agora para o isolamento social, para tudo que nós passamos como cavernas, oportunidades que Deus deu para transformar a sua vida. Nós estamos terminando e incentivando a você a chegar nessa caverna de Cristo, que é a mudança. Uma nova vida em Cristo Jesus. Pode parecer que acabou. É um tempo, é um novo tempo que Deus trará para a sua vida.